O Internacional tem uma novidade para o jogo contra o São Paulo, algo inesperado. A CBF cancelou o jogo contra Marrocos e Maurício estará de volta para o jogo do próximo dia 13 contra a equipe do São Paulo. Além disso, também eu quero te trazer mais informações sobre essas duas notícias que circularam muito nos últimos dias, sobre Bruno Henrique e sobre Everton Ribeiro. Os dois jogadores que têm contrato terminando no final da temporada com o Flamengo já podem assinar um pré-contrato. E no vídeo de hoje eu quero te falar o que existe de verdade e mentira sobre essa negociação e sobre o que o próprio presidente Alessandro Barcelos, numa entrevista dada ontem, falou sobre a situação de reforços nessa temporada e sobre a condição do clube contratar novos jogadores. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, também quero te falar, primeiro link na descrição ou no teu comentário fixado aqui, ou até mesmo no navegador, tem a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que patrocina a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Não esquece de utilizar o cupom CANALTN para estar ganhando bônus de 100% no teu primeiro depósito, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar realmente falando aqui sobre essa situação da seleção olímpica de Marrocos e o que ela está influenciando no Internacional. Bom, todo mundo sabe que o Maurício está nessa seleção, também tem dois jogadores do Grêmio, como o Grando e também o Bitelo. Aconteceu na última semana um terremoto de magnitude número 7, né? Ou seja, um terremoto muito perigoso, deu para ver tremores, a própria seleção olímpica escutou esses tremores e ficou numa situação muito complicada, numa situação tão perigosa. O que a CBF resolveu fazer? Cancelar o jogo do próximo amistoso, que é contra Marrocos. Com isso, agora o Maurício está voltando para o Internacional e a tendência agora é que ele esteja à disposição para o jogo contra o São Paulo. Hoje, dia 10 de setembro, como todo mundo bem sabe, o jogo contra o São Paulo no dia 13. O Maurício deve chegar a Porto Alegre entre amanhã, dia 11, e terça-feira, dia 12. Como ele faz bastante tempo que ele não atua, né, ele não entrou, por exemplo, no primeiro jogo da seleção olímpica, ele acabou não atuando, é um jogador que está com grande descanso. Então a tendência é que ele vai ser relacionado contra o São Paulo, isso é certo, e até mesmo a possibilidade de estar entre os titulares, tá bom? Outra informação também que eu quero passar para vocês, quanto aos outros três jogadores convocados, Arangues, Valência e também o goleiro Sérgio Rocher, esses sim estão fora do jogo contra o São Paulo. Sobre Pedro Henrique, tá? O Pedro Henrique, a direção do Inter, até circulou, né, nas redes sociais a foto dele com a cirurgia, os pontos aí, né, que estão no seu cotovelo, né, da cirurgia que foi realizada, lembrando que ele fraturou o cotovelo esquerdo, e é um jogador onde o Internacional, por si só, o departamento médico ainda acredita que ele vai ficar fora por mais 2 semanas, ou seja, ele vai perder os 2 jogos contra a equipe do Fluminense, está fora dessa semifinal. Se ele voltar, vai ser só numa eventual final de Libertadores, caso o Inter avance contra a equipe do Fluminense, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te passar também uma outra situação que é sobre o do Johnny, que segue no departamento médico com uma entorse no tornozelo, foi cortado até mesmo a seleção norte-americana, e é um jogador também que é dúvida para esse confronto contra a equipe de São Paulo, se ele vai ser relacionado ou não. O Inter realizou hoje, nesse sábado, um treino neste domingo, um treino fechado. Lembrando que o Inter, nesse final de semana, treinou no estádio Beira-Rio, também com portões fechados, então o técnico Eduardo Cudê gosta, né, já fez isso na última vez em 2020, fez isso no começo do seu trabalho, treinar no estádio Beira-Rio é algo que ele gosta bastante, mas ainda sobre a escalação que deverá a campo, as principais dúvidas realmente são na questão do Johnny e também do Maurício, tá bom? Passando para mais informações ainda, quero te passar sobre uma outra situação, que é exatamente sobre essas contratações, sobre o que o presidente Alessandro Barcelos vem falando sobre elas. O presidente ontem deu uma entrevista para a Rádio Guaíba, tá? E ele falou sobre algumas situações de contratações, parte financeira do clube, diz que ele está entregando um clube melhor do que ele pegou lá, por exemplo, no final de 2020. Também disse que todas as contratações que foram feitas não deixaram o clube mal financeiramente. Disse que, por exemplo, pegou o exemplo do caso agora da última contratação do Inter, que foi o do lateral esquerdo Dalbert, disse que foi um jogador que não custou um grande investimento inicial, né? Deu para contratar esse jogador sem ter dinheiro, por exemplo, no caixa, assim como ele falou. Falou também que
o Inter, por ser um clube muito grande, está sempre atento ao mercado, não vai deixar, não descartou ainda contratar mais algum tipo de jogador, fazer mais algum tipo de esforço, disse que a dificuldade financeira é muito grande e por causa disso a tendência é que não haja contratações, mas aquela velha frase, o Inter está atento ao mercado e atento às oportunidades que o mercado pode oferecer. Ou seja, se o Inter encontrar que tem um jogador que está livre, né, que é o único meio que o Inter ainda pode contratar, se o Inter vê que tem um jogador que está livre no mercado que faça sentido para o técnico Eduardo Cudê, o Inter pode se investir nessa contratação se os valores não forem exorbitantes. Outra situação também que eu quero passar para vocês, que vem sendo muito batido na tecla nesses últimos dias, muitas informações trazidas, já pensando em contratações para a temporada de 2024. E aí pega um caso do Leandro Damião, pega um caso do zagueiro Bruno Mendes, pega um caso, por exemplo, do Bruno Henrique, pega um caso, por exemplo, do Everton Ribeiro. Esses 4 jogadores têm contratos terminando no fim da temporada, já podem assinar pré-contrato e podem chegar ao Inter em 2024. E começa a circular, principalmente nesses últimos dias, que o Inter está tentando esses 4 jogadores. Vou passar aqui uma situação rápida, tá? Só para vocês terem uma ideia. Primeiro que o Inter não sabe quem que vai ser o presidente da próxima temporada. As eleições acontecem agora em novembro, não se sabe quem que vai ser o próximo presidente, muito menos quem vai ser o próximo treinador. Com isso, não faria sentido o presidente Alessandro Barcelos, não sabendo quem vai ser o próximo mandatário do clube, ou se vai ser ele mesmo, não sabendo quem vai ser o próximo treinador, fechar alguma contratação, sendo que essas 4 são 4 contratações caras, que seriam salários de um padrão alto. Então, por isso que hoje o Internacional, tanto na negociação do Everton Ribeiro, que sim, o Inter realizou uma sondagem, buscou valores, viu quanto custaria, assim como fez também pelo atacante Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique, o Grêmio tá interessado e o Grêmio não sofre da mesma coisa que o Inter. O Grêmio não tem eleição no fim do ano. O Guerra sabe quem vai ser sabe que ele continua no ano que vem, sabe também que o Renato é o próximo treinador para a próxima temporada, ou seja, eles podem investir no Bruno Henrique, podem pagar 1 milha, 2 milhas por esse jogador, já que o Luis Soares vai embora. O Inter não pode fazer isso. Então o Inter fica atrás, muito atrás desse quesito de pré-contrato nessa temporada, porque o Inter tem eleições. E as eleições inviabilizam o Inter trazer um Bruno Henrique agora, trazer um Everton Ribeiro, trazer um Bruno Mendes, trazer um Leandro Damião, por exemplo, para contrato, em função de todos esses motivos que eu citei, que são as eleições e o fato do Inter não saber quem que vai ser o seu próximo treinador e se ele gostaria ou não de uma contratação específica, tá bom? Então, falando no modo geral, e aí eu cito o caso do Everton Ribeiro e também o caso, por exemplo, do Bruno Henrique, são contratações que podem acontecer, mas somente em dezembro. Por que somente em dezembro? Porque em dezembro a gente já vai saber quem que vai ser o próximo presidente do Internacional. As eleições acontecem em novembro, em dezembro a gente já sabe quem que vai assumir o clube. E aí, obviamente, esse novo presidente já vai saber também quem que vai ser o seu próximo treinador. E aí sim, porventura, ele pode vir a fechar a pré-contratos. Então a gente tem que falar sobre essa situação específica de contratações apenas em dezembro. Antes disso, o Inter não vai fechar pré-contrato com ninguém, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações e logo mais volto com novas informações junto ao Internacional. Um grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!